E aí, pessoal, olha eu aqui de novo, Andréia Krug, professora aí da graduação e da pós-graduação do Descomplica. Dizem que figurinha repetida não completa álbum, mas cá tô eu aqui de novo. E hoje o assunto vai ser bem legal. Para você não perder as dicas fundamentais que todos os profissionais do Descomplica disponibilizam para você ser um profissional muito melhor, ativa logo o sininho, recebe as notificações, assim você vai ficar sempre por dentro daquilo que são as melhores práticas de mercado e aumentar muito as suas chances. Pois é, pessoal, o assunto hoje parece até filme de terror. É o tal do feedback. Feedback é uma coisa muito, mas muito complicada e ele é complicado tanto para quem dá quanto para quem recebe. Se você quer entender o porquê, se você quer saber o que você tem que fazer, seja para dar, seja para receber, fica grudado aqui com a gente. Agora, rapidinho, roda a vinheta que a gente já começa. Bom, a primeiríssima coisa que a gente tem que falar sobre feedback é sobre o que é o feedback. As pessoas, via de regra, não sabem sobre o que é o feedback. Elas acham que correção de tarefa é sobre feedback. Só que não. Feedback é sempre sobre comportamento. Dizer para uma pessoa que ela errou na hora de inserir uma linha no Excel, que ela não mandou bem na hora da fonte aqui que ela botou no PPT, isto é alinhar expectativa, isto é corrigir a tarefa. Feedback vai ser sempre sobre comportamento. Aí muita gente fala assim, mas eu já falei 20 vezes com o cara e ele sempre erra a mesma coisa. Primeiro que você tem que parar de falar 20 vezes. Segundo, que você tem que tentar entender e conversar sobre qual é o comportamento que está por trás desta atitude. Ninguém erra tudo o tempo todo de sacanagem. Então é sempre sobre comportamento que é a conversa de feedback. Pois é, já deu para sentir a dificuldade que é dar feedback. Na realidade é uma dificuldade muito mais complexa, uma dificuldade do que é ser líder. Eu costumo brincar que é aquele momento da vida que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E aí não tem jeito, você tem que se preparar. E nada melhor do que a gente poder estudar. Estudar dentro de uma pós-graduação que se preocupa justamente em desenvolver em você os seus soft skills, para que você possa não só conhecer as teorias de, por exemplo, como dar um feedback, mas saber de fato como é que você tem que fazer isso. Dá uma olhada só no link aqui abaixo e veja bem qual é a oferta que a gente preparou para que você realmente se torne um profissional diferenciado. Eu costumo dizer que dar feedback é ter coragem de endereçar uma conversa muito difícil. E aí eu não sei o que aconteceu, eu não sei se veio nas caravelas em Santa Maria, Pinta e Minas, eu não sei se foi na hora que o Criador cortou isso aqui no Trópico do Equador, mas o fato é que para baixo, né? Aqui nós, povo latino, somos muito relacionais. E como povo relacional, a gente não gosta de falar aquilo que pode ameaçar a relação. Justamente falar para uma pessoa que ela tem um comportamento arrogante dá naquele que está falando um medo de que isso abale a relação. E aí a gente procrastina, e aí a gente empurra com a barriga, porque manter a relação é o mais importante. E aí reside a primeira grande dificuldade do feedback. Dar feedback é ter coragem de endereçar conversas difíceis, é ser assertivo sem ser agressivo, é falar o que tem que ser falado sem ferir os sentimentos do outro. Ninguém gosta de ouvir que não está mandando bem, mas muitas vezes isso é absurdamente necessário e essa pode ser a grande alavanca de desenvolvimento do indivíduo. Bom, um outro ponto importantíssimo é entender que quando uma pessoa age com um comportamento que não é lá tão bacana aos nossos olhos, ela não faz isso de propósito. Ela não está fazendo isso porque ela acordou com um único e firme propósito de sacanear você. Você precisa ter um problema muito sério no seu ego se você acredita que alguém acorda todos os dias só para te sacanear. Mas eu já falei 20 mil vezes e não resolve. Você tem que trocar o jeito de falar. A ineficiência é sua e não do outro. A grande questão do feedback é que o que está na cabeça do indivíduo pode ter certeza que é a melhor intenção do mundo. A questão é que quando ele age, quando ele atua, isto não é percebido da mesma forma. Então a intenção é completamente descasada da ação.
pelo menos dentro da cabeça do sujeito. Ele acha que ele tá mandando bem, ele acha que tá fazendo tudo e que tá, ó, só agradando. Só que não, ele não está sendo percebido dessa forma. E assim começa a encrenca do feedback. Você vai falar sobre uma coisa que o outro muitas vezes nem se tocou. Pessoal, para que a gente possa cada vez mais entregar conteúdos que estejam alinhados às suas expectativas e efetivamente te auxiliem no seu desenvolvimento profissional, não esquece, coloca dicas, coloca pergunta, coloca comentários aqui pra gente, que é assim que a gente fica sabendo que a gente tem o nosso feedback para que a gente possa efetivamente fazer tudo do jeitinho que vocês querem e merecem. Bom, agora dá teu jeito aí. Pausa o vídeo, anota no bloco do celular, com papel, com caneta, como você preferir. Mas a gente vai falar efetivamente do passo a passo para dar o feedback. E a primeira coisa que a gente tem que falar é responder a pergunta: mas Andréia, qual é o momento certo de dar o feedback? É muito simples. O momento certo de dar o feedback é aquele o mais próximo possível do fato gerador. Seja esse um fato gerador positivo ou um fato gerador negativo. E o que eu quero dizer por possível? É quando você, que vai endereçar a conversa difícil, está com as suas emoções completamente alinhadas para que você possa ter essa conversa daquele modo assertivo, sem ser agressivo. Se você emocionalmente está transtornado, você não vai conseguir endereçar essa conversa. Pessoas que acham que o momento de dar o feedback é só próximo aos rituais tradicionais das organizações junto às avaliações de desempenho, faz do feedback uma vingança. Imagina você chegar para uma pessoa e falar assim, sei lá, nós estamos em julho, aí você chega para a pessoa e fala assim: você se lembra do que você fez em fevereiro? Parece filme de terror, gente, não parece feedback. Então, por favor, se o fato é positivo ou se o fato é negativo, não importa, aconteceu, respira. Às vezes vai ter que botar uma noite no meio de um dia e endereça o feedback. Outro ponto importante é atenção se você vai dar, a pessoa que você vai dar o feedback, sei lá, tá com algum problema, perdeu algum parente, vai sair de férias, perto do aniversário dela, pelo amor de Deus, tenha sensibilidade de não endereçar uma conversa dessas, principalmente em relação ao feedback negativo, se a gente está falando de algum momento dessa ordem, dessa natureza. O segundo ponto primordial de um feedback é você, antes de dar o feedback, entender qual é o propósito que você tem com esse feedback. O que você realmente quer? Você quer consertar o outro? Você quer que o outro mude? Ou você quer contribuir com o desenvolvimento da pessoa? Se a sua resposta tem a ver com as primeiras coisas que eu falei, esquece, para e repensa. Quando a gente está falando de feedback, a gente está falando da ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento do outro. Então a gente tem que ter isto como a principal intenção daquilo que a gente faz. Dar feedback é a única coisa capaz de tornar claro o que para o indivíduo ainda é obscuro. Portanto, você tem que pensar: o que eu vou falar é verdadeiro? Realmente é um fato ou é uma coisa da minha cabeça, um julgamento que eu estou fazendo? 2, o que eu efetivamente contribuo com o desenvolvimento do outro quando eu falo isso? E 3, eu brinco, é a prova dos 9. O que acontece se eu me omitir? O que acontece se eu não falar sobre esse feedback? Isso é o que eu chamo das 3 peneiras do propósito, igualzinho na filosofia trouxe pra gente. Passa o seu feedback nessas 3 peneiras e se ele sair lá no final, aí você tem um assunto de fato para conversar com o outro. E aí existe sim uma regrinha, existe sim uma lógica que não tem a ver com aquela bobeira que durante anos perdurou da história do feedback, sanduíche. Ninguém é hambúrguer, ninguém é presunto. Fala uma coisa positiva, depois uma coisa negativa e fecha o diabo do sanduíche com uma coisa positiva lá no final. Não é isso. Se eu tô dando o feedback o mais próximo possível do fato gerador, então eu não preciso disso. Mas eu preciso estruturar o feedback da seguinte forma: qual foi a situação, e aí a situação é baseada em dados e fatos. Esse é o principal segredo do feedback. Dados e fatos. Não são generalizações, não são suposições. Cuidado com palavras como sempre, nunca, toda hora, toda vez. Isso é casca de banana na certa. Isso é generalização, isso é suposição.
Eu apresento a situação sem isso e aí eu falo do comportamento. Lembra que a gente começou falando sobre isso. Feedback é sempre sobre comportamento. Ah, Andréia, mas eu não sei qual é o comportamento. Então, converse sobre isso. Apresente a situação e diga, eu gostaria de entender por que você está fazendo isso. Se você sabe qual é o comportamento que está aliado ao fato, sem julgamento, você pode endereçar esse comportamento na sequência. E por fim, se a gente quer tornar claro o que para o outro é obscuro, a gente fala justamente do impacto que isso está causando no meio, no time, na relação de vocês, na entrega do trabalho dele, sem ser ameaçador. Aquela coisa de eu já te falei milhares de vezes, essa é a última vez que você faz, um que eu já ouvi, ou você muda ou eu mudo com você. Eu falei, pois não, muda quando, né? Porque isso é ameaça, isso não é feedback. Então, para a gente não esquecer, situação baseada em dados e fatos, qual é o comportamento que está junto com esta situação, levando a essa situação e, por fim, qual é o estrago que isso ocasiona no meio. Dito isso, como é que a gente fecha essa história toda? É fundamental que após o feedback haja um PDI. Se você ainda não está familiarizado com essa linguagem, um PDI nada mais é do que um plano de desenvolvimento individual. E vou te contar uma coisa aqui que talvez você não saiba. Sabe quem tem que fazer o PDI? Quem recebeu o feedback. Não é papel e responsabilidade do gestor fazer o plano de desenvolvimento para o outro. Eu é que recebi esse feedback, eu tenho que entender o que isso fez sentido, o que isso de fato eu acuso o golpe, o que realmente para mim é importante que eu comece a trabalhar e eu tenho que estabelecer o como eu vou fazer isso. Óbvio que o meu gestor é o corresponsável nesse processo. Eu costumo fazer uma metáfora com jogo de bilhar, com jogo de sinuca. O taco é o fato gerador, é justamente aquilo que faz com que a conversa seja endereçada. A bola branca é o gestor, é a que vai absorver o taco, pensar no propósito, pensar nas questões todas, e aí ela acompanha a bola colorida, que é o colaborador, porque quem tem que cair na caçapa é a bola colorida. Se o que cai na caçapa é a bola branca, isso é suicídio, perde todos os pontos. Quem tem que entender o que tem que fazer e o como tem que fazer é o próprio indivíduo que recebeu o feedback. Feedback sem plano de desenvolvimento vira plano de intenção, e plano de intenção não muda ninguém. A gente não faz as coisas porque a gente quer sacanear os outros. Muitas vezes a gente tem hábitos que são errados, que são inconvenientes em determinado meio que a gente tá, e só tem um jeito de mudar um hábito, é criando outro no lugar. E para isso eu preciso de muito foco e disciplina. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer, até quando eu vou fazer. Tem que ter cobrança, tem que ter muito, mas muito foco para que isso realmente seja bem feito. Senão, a gente fica mais ou menos... Minha filha, quando era pequena, assistia 20 mil vezes aquele filme do Monstros S.A. Eu nunca me esqueço de uma cena, quando aquele bem grandão, Sullivan, botava a Boo de volta na porta e dava 2 tapinhos e falava assim, vai crescer. Quando a gente faz um feedback sem um plano de desenvolvimento, é mais ou menos isso que a gente faz com o colaborador. Bom, acho que isso já é o suficiente para você realmente começar a ter conversas de mais qualidade, feedbacks que sejam efetivamente mais assertivos. Agora, isso é só a pontinha do iceberg. Para que você realmente desenvolva os seus skills e possa ser cada vez mais um líder inspirador para o seu time, você tem que investir no seu desenvolvimento. Está na hora de você fazer o seu PDI. Então dá uma olhada no que a gente separou aqui para você. São mais de 400 cursos e com preço que cabe no bolso. São 12 prestações de R$ 79,90. O que você está esperando? Bom, gente, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Feedback é um assunto que me fascina. Eu me lembro de uma vez estar numa palestra com 200, 300 pessoas e um rapaz pegou um microfone e ele falava assim, não, porque uma vez eu tomei um feedback e cada vez que ele falava que tomou, o corpo dele se envergava todo assim. Para ele aquilo foi um sofrimento. Eu já tive gente que me contou que recebeu o seguinte feedback, eu queria tanto te elogiar, mas você não me ajuda.
Essas coisas que ainda acontecem no meio organizacional não podem continuar a acontecer, e para isso a gente tem que se preparar, para isso a gente realmente tem que investir no potencial que a gente tem como líder, sob pena e risco da gente funcionar como um exemplo negativo e não como um exemplo inspirador que a gente tanto quer ser. Fica aí com essa dica, se gostou dá o like, se não gostou pode dar o feedback também.